Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem forte do Ministério Jesus Diário. O título é Fiel até o fim. Quando o céu se levanta por um filho. É sobre Estevão, né, o primeiro mártir cristão. Atos 7. A ideia é tentar entender o que significa essa fidelidade radical dele e aquela visão do céu aberto. A fonte até comenta algo interessante. Estevão não morreu calado, ele morreu vendo Jesus, de pé. Isso é curioso. E a situação ali era, assim, super tensa, né? Ele tinha acabado de dar um discurso muito direto para o Sinédrio. A corte religiosa judaica estava, bom, furiosa com ele. O clima era de pura hostilidade. Exatamente. E aí, nesse ambiente, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele até fala, né? Olha, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A fonte parece dar bastante ênfase a isso, a estar cheio do Espírito Santo. O que seria isso ali, segundo essa reflexão do Jesus diário? Então, a reflexão conecta isso de um jeito bem interessante. Não era só tipo um estado emocional, sabe? Ou uma característica dele. Estar cheio do espírito ali significava uma submissão profunda à verdade de Deus. E era isso que dava a ele aquela coragem, aquela sabedoria que ninguém conseguia rebater, como Atos 6 já mostrava. Era a fonte da ousadia dele. Uma ousadia que, claro, a gente sabe o preço, né? A própria vida. Isso me lembra um ponto que a fonte martela bastante, que a fidelidade não busca segurança, mas obediência. Como eles desenvolvem isso? É bem direto. O argumento é que o servo fiel de verdade, como Estevão naquele momento, ele não vai colocar a segurança pessoal ou a aprovação das pessoas acima da verdade de Deus. Não tem negociação quando o assunto é obedecer, entende? Entendi. E voltando para a visão em si, essa imagem de Jesus em pé, a fonte faz um contraste bem forte com isso, né? Faz, sim. É um dos pontos altos da análise deles. Pensa na cena. Aqui na Terra, o Sinédrio provavelmente se levantando, sabe? Indignado para condenar, para matar. E lá no céu, Cristo se levantando. Mas para quê? Para honrar, para acolher o servo fiel. A fonte até resume: o céu honra o que o mundo despreza. E isso lembra muito aquela promessa de Jesus em Mateus 10, né? De confessar diante do Pai quem o confessa diante dos homens. E tem um paradoxo aí. Porque a morte de Estevão, pela análise da fonte, não parece ser o fim da linha, certo? Mencionam até o Saulo. Exatamente. O texto do Jesus Diário explora isso, como a morte do justo, sob a providência de Deus, é instrumento de expansão do reino. O sangue de Estevão não calou a mensagem. Pelo contrário, eles vêm como uma semente. E Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo e que estava lá, aprovando a morte de Estevão, ele é o grande exemplo disso. A fidelidade do Estevão, mesmo na morte, teve um impacto que ele nem imaginava. Então, amarrando tudo que a reflexão traz, a visão foi tipo um selo de aprovação de Deus naquele momento limite. A fidelidade até o fim, longe de ser uma derrota, ela dá fruto para o reino. E Jesus mostra ativamente que aprova quem não o nega. Parece que a vitória real para a fonte não é escapar do sofrimento, mas é glorificar a Deus no sofrimento. Exatamente. A mensagem central que essa reflexão do Jesus Diário quer passar é essa. A fidelidade que o mundo pode rejeitar, até punir, é justamente a que o céu exalta. E isso deixa a gente com umas perguntas meio incômodas, né? Que o próprio devocional sugere. A gente está disposto a falar a verdade mesmo que isso custe caro? Nossa vida é mais guiada pelo espírito ou pelo pragmatismo, pelo cálculo? No fim das contas, a gente busca agradar a quem? A Deus ou aos homens? São perguntas que ficam. E pensando nisso, a reflexão termina com um desafio que fica na cabeça. O que mudaria se a gente vivesse o dia a dia como se o céu estivesse aberto? Como seria olhar para as coisas com os olhos na eternidade, buscando a aprovação de Cristo mais do que qualquer outra? Fica essa provocação. Uma questão profunda mesmo para a nossa reflexão. E eu acho que podemos fechar com a expressão latina que a própria fonte usa, né? Um lembrete desse foco total em Deus. Soli Deo Gloria.